Eu serei o pai de multidões, tocarei em muita gente. Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que vocês tenham passado uma semana abençoada no nome de Jesus. Nós vamos dar seguimento à nossa aula. Nós paramos em um subtópico da página 3 do seguinte tema: funções e propósitos gerais dos grupos familiares. O subtópico que nós paramos é providenciar apoio e cura. Os grupos familiares, eles providenciam para as pessoas que participam, por ser um grupo pequeno, este apoio, que assim, à medida do crescimento, é impossível o pastor conseguir cuidar de todo mundo. Impossível. O pastor é um homem que tem família, que tem, em via de regra, o seu trabalho, que tem as suas atividades e que precisa cuidar da igreja. Mas cuidar de um grupo grande de pessoas requer tempo. E o pastor é um só. Então, o grupo familiar, ele vem para trazer essa função pastoral que o pastor confia em líderes preparados, que ele discipula, ensina como faz, e isso é multiplicado na vida de outros líderes. É fato que em algum momento todas as pessoas precisam de ajuda em alguma área. Eu, por exemplo, já teve momentos de buscar conselheiros da nossa igreja, do nosso ministério, para me auxiliar em assuntos que de vez em quando nós temos. Famílias têm problemas. Existe um livro de um pastor que o seguinte tema é: o mito da família perfeita. Ou seja, não existe família perfeita. Todas as famílias em algum momento têm algum problema. E é inteligente buscar conselho, é inteligente buscar ajuda, né? Então, todos em algum momento precisam de auxílio, de orientação. E nem sempre o pastor vai conseguir cuidar de todos. E aí é onde entra o papel do grupo pequeno. O líder está acompanhando, tem o melhor tato das famílias que precisam, né? Se é de repente um aconselhamento referente ao relacionamento conjugal, o aconselhamento referente ao cuidado de filhos, um aconselhamento referente à própria questão financeira, enfim, uma infinidade de assuntos, né? De repente é um novo convertido que precisa de um acompanhamento mais próximo. Então, o grupo familiar vai providenciar isso. De repente é uma família que está passando por necessidade, o grupo familiar tem esse tato, ok? E é muito importante que esse grupo cuide, que esse líder cuide dessas pessoas. Acompanhe elas em oração, acompanhe com muito amor, com muito carinho, com conselhos, nas áreas necessárias que a família tenha a carência, ok? O próximo tópico é o quarto tópico: evangelismo, na página 4. Outra função fundamental do grupo familiar. É muito fácil, eu acredito, de nós compreendermos que tem muitos amigos nossos, pessoas que a gente conhece, que se você convida elas para virem a um culto em uma igreja, vão achar ou vão encontrar um monte de obstáculos para não vir. Alguns por preconceito, outros por tradição familiar, outros vão dizer: não, mas eu já faço parte daquela religião, daquela outra. E aí vão encontrar um monte de empecilhos para não ir, não participar do culto. Agora, quando você convidar essa pessoa, seu amigo, seu vizinho, ou até mesmo um parente, para uma reunião no lar, certamente vai ser muito mais fácil
dela aceitar o seu convite. Vai ser muito mais fácil de você trazer essa pessoa para o grupo familiar que você faz parte. Tem uma estatística, eu não tenho os dados exatos dela aqui, eu li ela recentemente, mas não trouxe. Mas eu vou te dar um parâmetro dela que eu me lembro. Quando o homem, o chefe de família, aceita a Jesus, este homem aceitou a Jesus, ele vai, e isso é estatisticamente falando, trazer grande parcela, e aí eu vou arriscar o dado da estatística. Se eu não me engano, 70% da família ele vai alcançar, ele vai trazer consigo para a igreja. Quando o homem, o pai de família, porque o homem é o cabeça, é o líder da família. Quando a mulher aceita Jesus, tornar novamente a dar o dado pelo que eu consigo lembrar aqui. 45% da família virá com ela. Quando a criança aceita Jesus, cerca de 10% ela vai conseguir trazer. Ou seja, se nós focarmos em ganhar os pais de família, o resultado é melhor. Ok? Não significa dizer que as outras pessoas não devemos focar. Claro que devemos focar. Todas as almas são importantes. Só são dados que eu estou dando aqui para a gente pensar. Ok? Então, quando você convida para o grupo familiar, tem essa questão aí. Você não encontra tantas barreiras. É mais fácil de você trazer a pessoa para o grupo familiar do que para a igreja. E aí entende que do grupo familiar para a igreja fica muito mais fácil. E é muito importante entender, como nós já falamos em aulas lá atrás. Nós convidamos o nosso vizinho para o grupo familiar. Ele veio com nós. Vamos amá-lo, vamos recepcioná-lo com muito carinho, com muito amor. Não constranja esta pessoa com um apelo incisivo de que ela precisa aceitar a Jesus, que ela precisa aceitar a Jesus. Não constranja. Por quê, pastor Elisandro? Porque nós queremos que ela volte a semana que vem. É melhor que ela esteja exposta à palavra de Deus, que é a palavra que vai fazer a lavagem, o Espírito Santo que vai convencê-la. Não é por força e nem por violência, é o que a Bíblia ensina. Não é por nós forçá-la. Se nós forçar essa pessoa, ela não volta na próxima reunião. Então não é inteligente forçar. Ok? Então, nós queremos que ela volte novamente. E de preferência, que ela volte algumas vezes. Muito importante isso. Por quê? Porque ela expondo-se à palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer aquilo que ela foi enviada. Segundo o profeta diz que a palavra de Deus não vem para voltar para ele vazia. Ela vem e cumpre aquilo, ou para aquilo que ela foi enviada. Ela cumpre o foco dela. Ok? Então, é mais fácil você trazer essa pessoa para o grupo familiar. Se ela continuar resistente em não ir à igreja por enquanto, não tem problema. Continue trazendo ela para o grupo familiar. Ok? Porque aqui no grupo familiar ela vai criar vínculos, ela vai criar amigos, ela vai aceitar a Jesus com certeza no grupo familiar. E certamente essa questão dessa, de repente, essa barreira de não querer ainda ir à igreja, só é ainda. Vai cair essa barreira à medida que ela criar esse vínculo, o Espírito Santo vai trabalhar, e aí da igreja, do grupo familiar à igreja, só é apenas mais um passo, ok? Então, outro assunto muito importante é que dentro do grupo familiar pode ser criado grupos de evangelismo, dentro do próprio grupo familiar. Imagina lá no seu grupo familiar tem 15 pessoas. Converse com os irmãos e faça um grupo. Por exemplo, agora nós vamos multiplicar, nós já estamos começando a trabalhar isso. Isso aqui é importante entender, que essa questão do evangelismo é depois que a gente já estamos abertos
para convidar os não convertidos. Por enquanto está fazendo o processo com a igreja, né, com os irmãos primeiro, para que se entenda o programa, para que se viva aquilo que nós já falamos em aulas passadas, não é inteligente convidar. Não é inteligente. Porque enquanto está passando a igreja pelo programa e aprendendo com o povo e vivendo esse negócio tão maravilhoso e gostoso, então não devemos convidar. Só vamos convidar após, né? No nosso caso aqui, nós fizemos primeiro na casa do apóstolo, multiplicamos para 4 grupos, ficamos 4 meses, estamos 4 meses reunindo só com esses 4 grupos, 20 pessoas no apóstolo, multiplicamos para 4 grupos, 74 pessoas mais ou menos, 4 meses. Agora em agosto vamos multiplicar novamente de 4 grupos para 8. Iremos alcançar uma média de 140 a 150 pessoas nos grupos familiares. Só agora, a partir de agosto, de 13 de agosto, que é a multiplicação, é que vamos começar a convidar pessoas que não são da igreja. Ok? Porque primeiro envolvemos o nosso povo. E aí então envolvemos os de fora. Primeiros da família da fé. Não é assim que a Bíblia ensina? Primeiros da família da fé. Então vamos envolver primeiro os da nossa família, os da família da fé. Aí depois então envolvemos os que não são convertidos e vamos ganhar alma para Jesus. Ok? E aí então, agora nós estamos começando a trabalhar essa questão. Faça grupo de evangelismo dentro do grupo familiar. Reúna lá, no nosso caso, as nossas reuniões é na sexta-feira. Programe com os irmãos um dia da semana. Vai em 3, 4, 5 pessoas. Vai na rua onde se reúne o grupo familiar. Convide as pessoas. Olha, ali na casa do fulano, que é o seu vizinho, nós temos uma reunião toda semana. Você é o nosso convidado. Vai ser um prazer ter você conosco. Faça um evangelismo na rua. Então o grupo familiar pode promover este evangelismo. Cada grupo, né? Trabalhando para ganhar almas para Jesus. Pode promover também evangelismo ao orfanato, promover evangelismo a presídios, a hospitais, a abrigos de idosos e uma outra infinidade aí de evangelismo pode ser trabalhado dentro do grupo familiar, ok? Os líderes precisam encorajar os irmãos a isso, porque é daí que a gente vai alcançar as almas para Jesus. Os líderes precisam sempre estar encorajando os nossos irmãos para estar envolvidos e inseridos no contexto da igreja, né? Nos eventos da igreja, sempre participando com o corpo, né? Não se fecha lá no grupo familiar. Precisa estar no grupo familiar, sim, mas o grupo familiar precisa estar reunido com o corpo. Lembra que lemos na aula passada, Atos dos Apóstolos? Na página 3 fala, eles se reuniam no templo todos os dias e de casa em casa. Ou seja, a reunião acontecia nos lares, mas também no templo. Então, precisamos estar na reunião no grupo familiar, mas também na reunião da igreja, do povo reunido. Isso é muito importante trabalhar, ok? Senão começa a virar um grupinho isolado da igreja. Aí não pode. Aí caminha para uma desobediência. Se começar a acontecer isso, tem que sentar o pastor, a liderança, o supervisor, conversar com esse líder, orientar, porque aí não é o caminho, não é inteligente assim. Ok? Próximo passo, um crescimento ilimitado. O grupo familiar proporciona um crescimento limitado. A igreja nos lares. Veja, à medida, nosso exemplo aqui na sede, na nossa igreja. Hoje, se nós formos colocar o número de pessoas que comporta a nossa igreja sede, acomodados todos devidamente, são 390 lugares que nós temos aqui na sede. Na maneira que estamos hoje, a nossa igreja consegue acomodar 5 pessoas em cada banco
nós conseguimos acomodar 390 pessoas. Imagina que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando, já vou dar números sobre isso, e que nós vamos alcançar o número de 1000 pessoas. Ou seja, é uma matemática simples. Nós não conseguimos colocar 1000 pessoas em um templo que cabe 390 sentados. Nós podemos até colocar umas 400, talvez até umas 500, que já é muito arriscado, é muita gente de pé, fica um negócio confuso, não é? Então, você tem um problema de espaço físico. Tem até um dado muito interessante. O dado é o seguinte, eu vi esse dado faz um tempo já também, certamente ele já mudou, mas eu vou dar quando vi. Existe no mundo 1 milhão de templos religiosos. Talvez eu me engane em números aqui, mas acompanhe o raciocínio que é possível entender. Existe no mundo cerca de 1 milhão de templos religiosos. Enquanto que nós temos de população cerca de 7 bilhões de pessoas. Ou seja, é impossível hoje, com o espaço físico que temos de igrejas, colocar o número de pessoas dentro das igrejas. Até o nosso espaço físico não comporta. Se todas as pessoas do mundo aceitassem a Jesus e fossem para as igrejas servir a Jesus, nós não temos espaço físico para comportar essas pessoas. Você está entendendo? Então, o raciocínio é o mesmo. Nós alcançando aqui na sede 1000 pessoas, nós não temos espaço físico para um culto, ok? Os grupos familiares, você não tem esse problema. Você imagina que você reúne 15 pessoas aqui, 12 pessoas ali, 13 lá, 8. São grupos distintos, todos fazendo parte da mesma igreja, reunindo no mesmo horário, em várias localidades, trabalhando e ganhando almas para Jesus. Veja como é estratégico. Pensa aí na sua cidade. Quantos bairros tem a sua cidade? Vamos pensar, eu sou nascido na cidade de Santa Fé do Sul, criado no município de Santa Rita do Oeste. Município, uma cidade muito pequena. Tanto é que nasci em Santa Fé porque a minha cidade não tem maternidade. Ok? Acredito que até hoje é assim. Faz alguns anos que não vou lá, mas certamente essa questão não mudou. É um município muito pequeno. Se tiver uma igreja, pensando na minha cidade natal, Santa Rita do Oeste, se tivesse uma igreja, nós não temos igreja lá, temos igreja em Santa Fé do Sul. Se tivéssemos uma igreja em Santa Rita do Oeste, com os grupos familiares nós podemos alcançar, vou lembrar lá dos municípios, ou do município de Santa Rita do Oeste, nós poderíamos alcançar o Corgo do Cancã, os nomes lá, Aparecida do Bonito, Fazenda Boa Vista, que é onde eu morava, Buriti, e a cidade em si e os bairros da cidade. Tem tantas outras localidades que eu não vou lembrar o nome. Ou seja, imagina que o Cancã, o Bonito, o Buriti, que são locais distantes uns dos outros. Pode ter um grupo familiar aqui no Cancã, um grupo familiar no Bonito, um grupo familiar no Buriti, um grupo familiar na Fazenda Boa Vista. Todos no mesmo dia, no mesmo horário, ganhando almas dessa localidade. E aí todos vão reunir nos dias de culto na igreja, imaginando esse exemplo que eu estou dando, na cidade de Santa Rita do Oeste, em tal local, em tal horário. Essa é a ideia. Então, aí você pensa, mas e o número, pastor, de pessoas? Não comporta. Como podemos fazer? Imaginando agora aqui a nossa igreja sede. Nós comportamos 390 pessoas sentadas. E nós temos 1000 membros. Ou seja, nós passamos a fazer 3 cultos. Você divide 1000 por 3, você tem uma média de 330 pessoas por culto. Ou seja, comportamos.
comportamos 1000 pessoas em 3 cultos distintos, ok? E todos estão sendo bem cuidados nas famílias, nos grupos familiares, e estão vindo para a igreja. Aí você fala, mas é muita gente. Eu vou te fazer uma conta básica. É possível, meu irmão. É possível. O exemplo nosso aqui. Nós fizemos na casa do apóstolo com 20 pessoas da igreja. Grupo familiar, nós já mostramos lá em aulas passadas que o gráfico, né, das pessoas que se reuniram lá na casa do apóstolo. Reunimos 20 pessoas. Multiplicamos após 2 meses, 4 grupos familiares com 16 em média, 16 pessoas cada. Pulamos para mais ou menos 74 pessoas em 4 grupos familiares. Vamos agora, em agosto, multiplicar 4 grupos para 8. Passaremos a reunir com 8 grupos no mesmo dia, em localidades distintas, 148 pessoas em média. Teremos uma nova multiplicação, bem provavelmente, não está definido, mas bem provavelmente, que em dezembro. De 8 passaremos a ser 16 grupos. Você multiplicando esse 148 vezes 2, porque são 8 grupos com 16 pessoas, vezes, ou seja, passa a ser 16 grupos com 16 pessoas. Teremos média de 296 pessoas reunindo nos grupos familiares. Teremos uma nova multiplicação com a bênção e a graça de Deus em 2017. Aí a data fica mais difícil da gente prever. Passa a ser uma 4ª multiplicação. Passaremos de 16 grupos para 32 grupos. Com essa mesma linha de raciocínio, 16 pessoas em cada grupo, vezes 32 grupos, passaremos a reunir 592 pessoas em cada grupo familiar. Pensando que teremos outra multiplicação em 2018, que com a graça de Deus e com o nosso trabalho, isso é muito importante frisar e deixar claro, trabalhe com o nosso trabalho. Em 2018, pensando nessa linha de raciocínio, nos números aqui da sede, nós em 2017 multiplicamos 32 grupos. Em 2018 multiplicamos novamente, passamos de 32 para 64 grupos. Pensando que cada grupo multiplica mais um. E com o tempo trabalha para ganhar as almas e completar o número de 16 pessoas mais ou menos. E então vem uma nova multiplicação. 64 grupos. Pensando que em cada grupo reúne em média 16 pessoas. Passaremos a ter 1.184 pessoas até 2018. É possível? Claro que é. É possível, querido. Cada um trabalhando, ganhando uma alma para Jesus. Uma alma para Jesus. É uma conta, é uma matemática simples. Simples. Quantas pessoas tem na sua igreja? Tem 80 pessoas? Trabalhe para que cada irmão ganhe mais um. Ou seja, é 80 vezes 2. Cada pessoa ganhando mais um. Você multiplica. De 80 você passa a ter 160. Alguém fala, mas é difícil ganhar muitas almas. Preste bem atenção, meu irmão. Em nome de Jesus, preste bem atenção. Nós planejamos fazer a faculdade. Nós planejamos fazer cursos. Nós planejamos ganhar dinheiro. Nós planejamos para noivar, para namorar, para casar. Nós planejamos para ter filhos.
Nós fazemos planos para tantas coisas. O que é mais importante? Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu estou querendo te fazer pensar que ganhar almas, para nós os cristãos, é uma das principais, se não a nossa principal missão aqui nessa terra. Ganhar almas para Jesus. Se é tão importante ganhar almas para Jesus, por que eu e você não fazemos planos para ganhar essas almas para Jesus? Então planeje, é possível sim, trabalhando, suando a camisa, orando, jejuando pela salvação de almas, lutando pela salvação delas, é possível sim. Foi Jesus quem mandou, e se Ele mandou, Ele sabe que é possível. Ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, crescimento ilimitado. Próximo ponto é o crescimento ministerial. Você imagina, a medida do crescimento significa dizer que nós estamos treinando as pessoas. Nós estamos fazendo discipulado um a um. Todas elas estão sendo bem cuidadas. Nós estamos impulsionando essas pessoas ao crescimento, que automaticamente nós estamos crescendo, né? Nós estamos levando a um crescimento, tanto elas quanto nós estamos crescendo. E aí nós teremos um crescimento individual, de indivíduos amadurecendo. E aí dentro do grupo familiar, por ser um grupo pequeno, cada pessoa pode desenvolver o seu dom, o seu chamado. Se o dom dele é o de ministro do Evangelho, dentro do grupo familiar, ele vai ministrar a palavra junto do grupo ali, né? Ele vai aprender junto do grupo e ministrar ao grupo como é ministrado. O dom que o Senhor deu a ele é o dom de revelação, ou a diversidade de dons que a Bíblia vai falar aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai fazer citação dos dons espirituais. Dentro do corpo, dentro do grupo familiar, ele vai ser funcional. Ele vai poder exercitar este dom, servindo o corpo, da maneira como a Bíblia ensina que os dons é para servir o corpo. Então o grupo familiar exercita esse crescimento individual de cada pessoa. Amém, querido? Nós vamos ficar por aqui hoje. Eu quero fazer uma oração com você para que nós possamos terminar essa aula e voltemos em uma outra aula. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento de podermos pensar e aprender um pouco sobre esse programa, o projeto SEMB, que o Senhor tem instruído, tem direcionado os nossos líderes, os nossos pastores a dar início, a nos incentivar, a nos direcionar dentro do projeto. Eu peço que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos oriente. Cada passo possa ser passos dados debaixo da sua direção. E no momento correto e com resultados extraordinários. Senhor, nós vemos o profeta dizer acerca da pessoa do Cristo que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Nós temos dito ao Senhor, sabemos que precisamos trabalhar, mas queremos e buscamos no Senhor resultados do nosso trabalho. Queremos ganhar muitas almas, queremos cuidar bem delas, queremos alcançar regiões não alcançadas, famílias não alcançadas. No nome de Jesus, sê sobre nós o teu Espírito, nos dando esta capacitação, nos enchendo de poder, como foi em Atos dos Apóstolos, para nós sermos testemunhas na nossa Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Em nome de Jesus nós te pedimos assim. Amém. Querido, Deus te abençoe.
Um beijo no coração, um beijo no coração da igreja, da sua família, e até a próxima aula no nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.